Boa noite a todos. Estamos aqui com mais um webinar no Zoom. Meu coração bate feliz quando te vê. Quem não conhece essa letra, né? Essa música famosíssima, e vamos falar sobre música, emoção aí nos tempos que estamos vivendo aí, nesse tempo de pandemia, né? E para isso temos participando o Edu Martins, que é músico, é contrabaixista, é compositor, arranjador, produtor. Inclusive, descobri, hoje fiz a conexão que temos um amigo em comum, o Fabiano Bonella. O Fabiano me produziu muitas coisas na época da orquestra do SESI. E eu tenho um disco seu, que eu gosto muito, por sinal, que o Fabiano me deu. Então, poderia até deixar como uma trilha, né? Seria ótimo. E o Dr. Raul Hartke, que é psiquiatra, médico, associado, faz parte da Associação Psiquiatria do Rio Grande do Sul, psicanalista, membro efetivo e analista de data da Sociedade então, de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Psicanálise, perdão, do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Associação de Porto Alegre, perdão. Isso, não, tudo bem. Então, é um prazer tê-los aqui, né? E eu sou o Fernando Cordella, estou mediando, então, um evento sou maestro e cravista, trabalho aqui, moro em Porto Alegre e um pouco em São Paulo, mas agora, nesses tempos de pandemia, estou por aqui. E é bom, é um assunto muito interessante, né? Falar sobre isso, o que a música, enfim, representa aí na vida das pessoas. É um questionamento, acho, muito alto. Para mim, talvez isso até estaria logo abaixo do que é qual é o sentido da vida, né? Acho que é o segundo logo abaixo, qual é o sentido da vida, né? Mas depende muito para cada um, né? A sua proximidade, intimidade com a música, né? E para muitos, eu acho, música é como comida, né? Acho que para o Edu deve ser assim, para o Dr. Raul também, que é saxofonista, inclusive tem um saxofone maravilhoso. Não conta isso, por favor. Depois ele diz que vai dar uma canjinha no fim. Não, brincadeira. E então, para muitos, para mim, é realmente comida, é um alimento mesmo, né? Físico até. Eu já fiquei quase um dia inteiro sem comer mesmo, estudando e praticando. A gente não sente fome, a gente não sente sede. É um alimento mesmo, né? Mas então esse é o assunto, né? E que acho que a música, né? A arte aí expressa a subjetividade das pessoas. É isso que eu sinto, né? Assim, coisas que com palavras a gente não consegue falar, né? Não consegue expressar, a música expressa para nós. Então, eu gostaria de convidar então o Dr. Raul, então, para dar início a esse bate-papo. E uma coisa importante, é uma conversa interativa, então quem está aí assistindo pode escrever suas perguntas, acho que vai ter bastante coisas interessantes para a gente ficar discutindo durante a nossa conferência virtual. Então, por favor, envie seus comentários, dúvidas. E então, agora sim, passo a palavra então ao Dr. Raul. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos, pessoal. Eu gostaria inicialmente, em nome do Edu e meu, de agradecer à Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, na pessoa do seu presidente, o Flávio Sanches, né, esse convite. Agradecer também assim o Lúcio Cardon, que foi incansável nos contatos conosco, sobretudo comigo, que não manejo bem essas questões de internet, né, e ao Fernando pela disponibilidade, né, de coordenar essa nossa atividade, né. Nós esperamos que todos nas suas casas estejam bem, e já que hoje, né, não dá para sairmos pular a fogueira de São João, então vamos participar de uma atividade online e vamos prosseguir nesse momento de tantas situações difíceis, né? Nós estamos vivendo, né, uma situação que eu diria absolutamente incomum e em comum, porque todos, no mundo inteiro, praticamente, estamos inseridos nela, né?
uma situação que envolve riscos biológicos, psicológicos, econômicos, sociais, políticos, e ainda implica um maior ou menor grau de isolamento social. Não é? Nós sabemos que, do ponto de vista emocional, e isso eu acho que psiquiatras, músicos, todo mundo pode observar, uma situação em que há aumento nas pessoas, muitas vezes, de angústia, vivência de lutos, de alterações no sono, né, de início ou de incremento de transtornos psiquiátricos, conflitos conjugais, familiares, mas também de amadurecimento psicológico, né, e inclusive de aprofundamento de relações pessoais, humanas, grupais, conjugais, enfim. Uma coisa que nós temos observado é que, em vários momentos, né, em nós mesmos, em pessoas próximas a nós, em pacientes, né, a procura, seja na realidade, seja na imaginação, seja em sonhos, de pessoas, situações, coisas, né, atividades que nos deem alguma sensação de refúgio, de companhia, de repouso, de possibilidade de elaboração e, muitas vezes, também, por que não, de fuga dessa situação difícil para todos nós, né? E a música, como bem falou Fernando, é uma dessas atividades, dessas vivências que pode muito bem nos propiciar isso e que, para muitos de nós, propicia intensamente. Eu tenho visto que, para outras pessoas, é a leitura, né? Até cozinhar, muita gente cozinhando e lembrando coisas da sua infância com a comida, né? Outras pessoas relendo livros ou voltando a ler ou lendo coisas novas, enfim, né? Mas a música, como disse novamente o Fernando, é uma expressão não verbal, uma expressão sonora organizada que nos permite vivenciar, que nos permite registrar, transformar e comunicar experiências emocionais importantes. Um psicanalista chamado Donald Meltzer, já falecido, ele conjecturava, junto com muitos outros estudiosos, se o canto no sentido da entonação sonora, não da letra, se o canto e a dança não teriam sido as primeiras formas de comunicação das emoções dos seres humanos, precedendo a linguagem verbal. É uma expressão que possibilita a gente acessar afetos que não seriam acessáveis de outra maneira, provavelmente, né? E que ficariam, então, indisponíveis para nós se não contássemos com essa expressão não verbal que é a música. Há um estudo muito interessante de um neurobiologista chamado Walter Freeman, num livro que se chama justamente As Origens da Música. E, a certa altura, ele menciona estudos que vão relacionar essa capacidade da música de induzir e modular diferentes emoções em nós com os neurohormônios cerebrais. Eu já vou, mais ou menos, descrever isso para vocês. Eles, nesses estudos, eles levaram pessoas a ouvirem, né, os modos gregos musicais. Simplificadamente, depois os músicos podem esclarecer melhor, eram formas musicais específicas dos gregos. Em cada região eles tinham uma, cada uma delas contendo um determinado tipo promovendo um determinado, diferente tipo de resposta emocional. Então, 3 foram mais pesquisados. O chamado modo frígio, ele era mais marcial, envolvendo provavelmente trombetas na sua execução, né? E ele era utilizado para promover, para incitar um estado mental de ação na batalha, né? E ele é associado, quando se fez essas pesquisas, à liberação de um neurohormônio que todo mundo já ouviu falar, da adrenalina.
adrenalina no cérebro é chamado de noradrenalina, um hormônio que provoca justamente, um hormônio cerebral, comportamentos e sentimentos desse tipo, mas quem está entrando num campo de batalha, assim digamos. Curiosamente, a cocaína e a anfetamina liberam, né, promovem o aumento desse tipo de neurohormônio. Modo frígio. O modo lídio era mais solene, mais religioso, envolvia muitas vezes o uso de flautas, e ele incita um estado mental contemplativo. Quando se vai pesquisar em pessoas, em laboratório, ele está associado ao hormônio serotonina, ao neurohormônio serotonina. Esse neurohormônio também é favorecido por cogumelos alucinógenos, por LSD, parece que pelo Prozac também. Vejam a relação desses neurohormônios com essas substâncias e com esses modos gregos. E, finalmente, o modo jônico, que era convival, alegre, estimulando a dança, envolvia o uso de tambores e objetava incitar estados prazerosos nas pessoas. Ele é associado à liberação do neurohormônio dopamina no cérebro. Álcool e maconha liberam esse neurohormônio também. O que nós queremos dizer com isso? Que, mesmo quem não conheça nada sobre música, que diga que não entenda nada sobre música, quando ele ouve determinadas músicas, até por uma reação orgânica, ele vai ser incitado a certos estados de ânimo. Por tudo isso, nós achamos que a música, então, como eu disse, é um estado, é uma forma, uma atividade particularmente propícia a ser usado com essas finalidades que eu enunciei há pouco, num tempo como o nosso agora. Mas, para começar a falar da importância da música na nossa vida, eu gostaria de dizer para vocês que o sistema auditivo do bebê em gestação, do bebê no ventre materno, por volta do 6º mês de gravidez, já está plenamente funcionante, o sistema auditivo. Então, a criança, ainda o bebê, né, no útero materno, ele ouve sons. Ouve os batimentos cardíacos da mãe, ouve os ruídos intestinais e, inclusive, ruídos externos ambientais filtrados pelo líquido amniótico. Mas não é só isso. Nós também ouvimos música no ventre materno. Há um estudo muito interessante de uma pesquisadora chamada Alexandra Lamont, né, que ela, experimentalmente, convidou mães, após o 6º mês de gravidez, a ouvirem reiteradamente, frequentemente, uma determinada música. Depois que os bebês nasceram, por 1 ano, essas mães não ouviram mais essas músicas. E com estudos muito bem conduzidos, depois de 1 ano, eles fizeram experimentos e verificaram que as crianças, ainda sem linguagem, sem memória explícita, identificavam a música que elas haviam ouvido no ventre materno. Então, essa experiência mostra desde quando nós começamos a ser influenciados pela música. Evidentemente, né, que depois que a criança nasce, haverá todo um longo processo de aculturação e de uma espécie de algo que eu chamaria, que muitos autores chamam de etiquetagem afetiva, né, das músicas com determinados afetos. Essa aculturação, essa etiquetagem, ela já começa no colo da mãe. A mãe cantando cantigas de ninar, né? A mãe colocando o seu bebê com o ouvido do lado esquerdo, onde está o coração, né? E a mãe fazendo a criança dormir com músicas, com canções de ninar e com a própria linguagem que a mãe utiliza para falar com o bebê, que é completamente diferente da forma como ela vai falar com um adulto, espera-se, né? E que tem uma entonação muito peculiar, né? Musical, né? Sonoramente diferente do que uma fala com um adulto, o chamado maternês. Já tem música envolvida ali também. Lá pelos 10, 11 anos, isso são tudo pesquisas, né, realizadas, a criança, em geral, já está
mesmo as que não tinham interesse, começam agora a ter interesse pela música, né? E esses são momentos importantes no início das suas escolhas de preferências musicais. Eu queria lembrar para vocês que pacientes com Alzheimer, eles, em geral, como vocês sabem, perdem a memória para os fatos mais recentes e progressivamente para passados, mas eles costumam lembrar músicas, e músicas de lá por volta dos 14 anos, 12, 13, 14 anos. Né? Como aquilo tem um registro importante na pessoa. Agora, na adolescência, que é um período de grandes mudanças psicológicas, todo mundo passou por isso, sabe isso, em que há um desligamento progressivo dos pais, né, e uma abertura para o mundo, para os grupos de adolescentes, ali, então, vai haver praticamente uma aculturação mais ampliada do gosto musical, porque o adolescente tem aquelas músicas do próprio grupo, do grupo diferente do outro, e nesse momento, então, né, começa a sedimentar ainda mais, como quer que seja o gosto musical, como quer que seja lá pelos 18, 20 anos, praticamente todos nós, a não ser quem é profissional dedicado à música ou vive muito a música tal, nós praticamente pelos 18, 20 anos estabelecemos dentro de nós, internalizamos certos esquemas sonoros, esquemas musicais que vão nos fazer dali para frente sentir uma sensação de familiaridade quando ouvimos uma música que se aproxima desse esquema sonoro e de ter menos prazer quando isso não acontece. Claro que isso está sujeito a enormes variações individuais, né? A enormes diferenciações do grau de intensidade que a pessoa prefere ouvir música ou outras atividades no momento assim, ao tipo de música, mas, em termos gerais, o que eu quis dizer para vocês é que, desde o útero, nós ouvimos música e que, portanto, tem uma importância, como disse o Fernando, logo depois, como é que tu disseste, Fernando, da experiência vital, a música viria em seguida, porque, de fato, está conosco desde os primórdios da nossa existência. Tudo isso levou o Edu, o Edu e eu pensamos em conversar sobre uma espécie, assim chamamos, porque é denominada assim, de playlist individual, uma playlist de cada um na pandemia. Nós até gostaríamos que vocês, que estão nos vendo e ouvindo, pudessem enviar mensagens dizendo assim, qual é mais ou menos a playlist de vocês nesse momento e com o que e ao que vocês associam essas músicas. O Edu vai se deter um pouco mais nisto, mas como abertura, para depois debatermos, eu queria colocar esses tópicos e passaria agora, então, para o Fernando continuar ali com o Edu, passar para o Edu. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço também, assim como o Raul, a Federação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e acho muito interessante toda essa abertura que você fez, falando do ponto de vista psicanalítico e de uma ordem mais biológica. E eu pretendo vir de um outro lado, talvez extremo oposto a esse, falando mais do ponto de vista de um músico, claro, e muito mais baseado, talvez, na minha experiência, no empiricismo, diria assim, do que de uma observação de estudos científicos. E eu queria começar propondo uma premissa através de 3 pontos que eu fiquei pensando, principalmente essa tarde aqui agora, para a gente começar a conversar em torno. O primeiro, eu percebo uma ligação muito profunda entre 3 palavras: isolamento, silêncio e um binômio que o dicionário muitas vezes mistura, as definições, que seria solitude e solidão. O isolamento como separação, como o isolamento ele pode ter um caráter positivo e um caráter negativo. Ele pode ter um caráter positivo, você fala, pessoal, estou me isolando para escrever um livro. Mas ele não vai ter um caráter tão positivo se alguém falar, olha, pessoal, fui preso, eu estou isolado aqui na cadeia. Eu acho que nós todos estamos experimentando a intersecção entre essas duas coisas. A gente está aproveitando a nossa prisão domiciliar, como diz um amigo meu, esperando aí o indulto de Natal,
Estamos aproveitando essa pergunta para exercer o isolamento de uma forma minimamente criativa. Então, o isolamento, o silêncio, porque, de uma certa forma, nesse espaço de isolamento, a gente acaba aproveitando para experimentar esse silêncio. O silêncio como ausência não só do ruído físico, né, mas do ruído dos compromissos, da presença junto com outras pessoas, que muitas vezes, durante todos os dias ao longo de um ano, ou quase todos os dias ao longo de um ano, a gente fica com esse ruído permanente, né, impedindo que a gente possa olhar para si mesmo, escutar o nosso próprio pensamento, a nossa intuição, os nossos desejos, etc. E o silêncio também como a música como experiência precisa do silêncio, né? O silêncio está na gênese musical, não que se não houver um silêncio total, assim, ou pleno, você não consiga escutar a música, mas claro que quanto maior for o silêncio, melhor vai ser a experiência da escuta musical, nas suas dinâmicas e tudo mais. E solitude e solidão, né, também fiz essa tarde esse exercício de tentar ler no dicionário, e as coisas parecem meio confusas, mas para nós aqui hoje à noite, acho que é interessante a gente separar que solitude seria um isolamento físico, né? Se alguém liga para você e fala assim, e aí, Edu, você está sozinho? Eu digo sim, eu estou querendo dizer que eu estou numa sala sem a presença de outra pessoa. E a solidão como um estado emocional de sentir-se sozinho, né? Se alguém me ligar e falar, Edu, você está sozinho? Eu disser assim, então, eu estou sentindo que o meu coração está solitário. Bom, eu estou falando de algo que vai além da experiência física, já é uma experiência emocional. Essas três coisas, né, isolamento, silêncio, solitude ou solidão, estão muito presentes nas nossas vidas nesses últimos 3 meses. O segundo ponto que eu queria colocar é como é que algumas pessoas, né, vão usar essa experiência de isolamento, né, e de solitude ou solidão e de silêncio para fazer uma conexão com a música. Tem gente, como o Raul falou, concordo com ele, tem amigos que estão experimentando receitas que faziam quando estavam na casa dos pais ainda, tem gente que está lendo tudo que não conseguiu ler, tem gente que se abre para literatura, para gastronomia, mas nossa conversa hoje à noite são as pessoas que acordam durante a noite ou que durante a tarde se fecham ali e fazem uma playlist para escutar música. Como é que essa escuta se dá? Eu queria propor um processo até sequencial, eu diria, da escuta musical. Você começa a escutar música, a primeira coisa que acontece, como o próprio Raul falou, é uma resposta cerebral biológica, ou seja, o meu cérebro vai reagir diante da música, independente da minha vontade ou da minha decisão. Ou seja, uma nota sensível, um trítono, ou um acorde sem a fundamental, serão percebidos pelo meu cérebro, independente se eu sei música, se eu não sei música, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou mulher, ou se eu sou uma coruja, inclusive. Tem uma experiência muito interessante que, se me contassem, eu duvidaria, né? Mas como eu li a experiência, num livro que eu até recomendo para vocês, está aqui, ó, A Música no Seu Cérebro, de um neurocientista que também é músico, Daniel Levitin. Ele conta uma experiência muito interessante, que ele fala que ele, com parceiros, eles pegaram uma coruja e ligaram terminais elétricos no cérebro dessa coruja e puseram para tocar o Danúbio Azul. Só que eles fizeram uma edição por meio de samplers do Danúbio Azul e retiraram as notas fundamentais, vejam só. E quando eles colocaram essa música para a coruja ouvir, a coruja produziu impulsos elétricos que correspondiam à fundamental. E eles ligaram esses terminais elétricos a um sintetizador. Esse sintetizador, com algum atraso, produziu, então, a nota fundamental que faltava naquela experiência do Danúbio Azul. Então, uma coruja, o cérebro da coruja consegue responder a essa experiência da escuta da música sem a nota fundamental. Portanto, eu vou chegar lá e falar assim, ó, o que é isso aqui, coruja? Ela vai falar, isso aqui é um dó com sétima maior, ó. Porque no cérebro da coruja, ela vai promover a raiz que está faltando ali. Então, tem essa experiência, que é uma experiência fundamentalmente biológica. A segunda experiência da escuta musical é uma experiência mais de ordem psicológica, ou seja, como é que eu vou reagir diante daquilo que eu estou escutando. Então, eu escuto um acorde sem fundamental e algumas pessoas vão sentir falta de equilíbrio. Outras pessoas vão sentir que isso é uma experiência engraçada. Ou seja, a minha reação, a presença do Ivan Lins e do Vitor Martins, né, sei que mudamos desde o dia em que nos vimos,
li nos teus olhos, que escondia o meu destino, luz tão intensa, a mais doce presença no universo desse teu olhar. Nós descobrimos nossos sonhos esquecidos e aí ficamos cada vez mais parecidos, mais convencidos, quanto tempo perdido no universo. Tem certas pessoas que vão escutar uma letra dessa, uma música dessa, acima de tudo, e vão falar assim, nossa, veja só que legal que foi o meu passado, né? Eu me apaixonei, eu me encantei certas 1, 2, 3, 10, 20 vezes com pessoas diferentes, mas eu tive esse momento na minha vida que foi legal e faz parte, né? Esse momento faz parte de um quadro muito bem construído. Portanto, ele vai olhar para o passado com saudade, mas com um olhar que inclui aquele passado numa vida bem vivida. Já uma pessoa que está experimentando um certo desequilíbrio emocional vai reagir de forma diferente. As notas são as mesmas. A música vai começar com um acorde menor, o cérebro dos dois vão perceber o acorde menor, só que um vai entender aquilo como fazendo parte de uma vida bem vivida e outro já pode falar assim, poxa vida, como é que daquele lugar eu vim parar aqui onde eu estou hoje? Portanto, esse segundo estágio da escuta é de ordem muito subjetiva e tem muito a ver com a capacidade que cada um de nós tem de elaborar o silêncio, o isolamento. Cada um de nós tem de elaborar toda essa experiência que está guardada ali dentro. E o terceiro ponto, também concordo com o Raul, seriam essas playlists. Ou seja, por que eu vou parar para escutar música, então? O que me leva a fazer a escuta musical? Certo? Então, resumindo, a gente tem hoje um momento de isolamento, de silêncio, de solidão ou de solitude, cada um, né, vivendo isso de uma forma até certo ponto forçada. Segundo, nós temos uma resposta ao que a experiência da escuta musical. E terceiro, por que cada um liga um aparelho de som, então, e tenta escutar a música? Eu tenho perguntado isso para muitos amigos, dos mais diversos tipos. Né? Qual que é a sua playlist? O que você está escutando? E o que eu consegui perceber, e eu vou terminar e abrir aqui para nós começarmos, então, um bate-papo, eu tenho percebido o seguinte, que claramente 3 playlists, ou seja, três ordens de escolha estão orientando as mais diversas pessoas. Primeiro, é uma playlist que eu vou chamar aqui de uma playlist privada, ou seja, são músicas que a pessoa escuta e quando ela escuta, aquela música faz uma conexão com alguma coisa que ela jamais vai compartilhar com alguém. Portanto, mesmo que alguém vá da sala naquele momento e fale assim, nossa, por que você está escutando aí a Flor das Estradas? O cara vai falar assim, porque eu acho a música bacana. Mas, na verdade, ele sabe porque ele está escutando. Ou seja, é uma experiência intensa que pode ser de sofrimento, pode ser de lembrança, pode ser de melancolia, mas é uma experiência intensa que a pessoa quer viver de forma muito privada. Se é para que ele possa elaborar aquilo, né? Se eu li na Folha recentemente, engraçado, curiosamente, no dia 20 foi publicado um artigo que diz que o brasileiro tem escutado cada vez mais na quarentena músicas tristes. A pergunta é por que será que eles estão escutando? Por que será que o brasileiro é triste? Talvez, mas eu arrisco dizer que a experiência de escolher uma música triste talvez seja uma necessidade que a gente tem de viver intensamente aquela tristeza para poder, por fim, num isolamento, num silêncio, num momento de singularidade nosso, que é particular, viver para elaborar aquilo que a gente, no ruído do dia a dia, não consegue elaborar. Então, essa é a primeira playlist que eu tenho escutado amigos comentar. Não, tem umas músicas que eu estou escutando, mas só eu sei o que elas querem dizer. Uma segunda playlist são playlists que as pessoas escutam com a sua namorada, com o seu namorado, ou com a sua mulher, ou com a sua esposa, que eu vou chamar de playlists comungadas. Né? Você tem músicas que lembram o casamento, lembram o namoro, e quando toca, as duas pessoas, mesmo que eles estejam entre amigos, né? Você está numa festa, entre amigos, tocou aquela determinada música, eles se entreolham e só eles sabem o que aquilo está querendo dizer. E uma terceira playlist que são as playlists que as pessoas, né, quando a gente podia encontrar amigos, receber amigos em casa, você fala assim, vou receber um grupo de amigos aqui que gosta de música barroca. Então, certamente, eu não vou botar punk rock para eles ouvirem. Certo? Então, tem um certo critério de escolha dessa playlist que vai ao encontro, né, daquele grupo de pessoas que eu conheço, que eu já minimamente sei, né, quais são as preferências e tal, para a gente desfrutar como grupo, né, uma playlist que a gente, então, aquelas músicas estão sendo escutadas, a gente não necessariamente fica se perguntando o que elas significam, mas a gente desfruta daquele momento de forma plena em grupo. Então, resumindo aqui, todos nós passamos por esse momento de
isolamento, silêncio, solitude ou solidão. Todos nós temos escolhas, né? Alguns escolhem escutar música. Quando esse processo de escutar música se dá, ele acontece numa ordem biológica, primeiro, que não depende da nossa escolha, inclusive nem nossa, nem da pomba, nem do frango, nem do cão, nem do gato e nem da coruja, né? Todos eles vão reagir de forma igual. Agora, nós, cada um de nós, na sua subjetividade, escolhemos como reagiremos diante daquilo. E temos tido diversas experiências com a escolha das músicas que ouvimos. Então, estou lançando aí Raul e Fernando. E fico muito, assim, o Fernando, assim, só concluindo aqui, o Fernando é um cara da música do cravo, da música barroca, né? E eu fiquei muito feliz com a escolha dele, porque a música barroca foi o último estado de improvisação da música erudita. Me corrija, Fernando, se eu estiver errado. É então, verdade, é verdade. Então, improvisação. E o Raul é um psicanalista que adora jazz, né? Eu tenho minha formação também no jazz, então a gente está bem à vontade aqui para improvisar o resto desse webinário. Somos todos improvisadores, né? Isso. Mas é muito triste mesmo, agora um parênteses musical aí, essa falta dessa parte da expressão, né, que se teve, né, simplesmente um rompimento por uma estética, né, que para, né, e acho que nós, músicos que se dedicamos à música barroca, né, os músicos barrocos especialistas em música antiga, que para muitos parece que a gente são arqueólogos, né, cheiro de naftalina, essa coisa, mas na verdade acho que fazer música antiga com os instrumentos de época, do jeito que eles faziam, é uma forma muito contemporânea, e eu me relaciono muito mais, eles quando perguntam, seria tocar música barroca ao cravo, é como no piano, como tocar um pianista, né, romântico, eu acho que não, é como um pianista de jazz. Eu acho que essa conexão com o jazz, com a música brasileira, com enfim, as músicas ditas músicas populares, né, elas têm uma conexão muito maior com que realmente esses monstros aí que hoje são colocados, né, lá, música clássica, Bach, Vivaldi, eram grandes improvisadores, né? Sim, então, Talvez uma coisa interessante é nós esclarecermos para alguns, acho que a maioria sabe, mas que improvisação não é simplesmente tomar um instrumento e fazer qualquer coisa, né? Sim. A improvisação ela sempre se realiza dentro de um frame, seja, por exemplo, no caso do jazz, né? Então há uma sequência de acordes, né, que se mantém fixa, né? E o improvisador cria novas melodias na hora em cima dessa mesma sequência, né? Então é algo que exige uma formação muito grande, né? Que exige muita capacidade também, né? De estar naquele momento em boas companhias interiores, porque se eu estou me sentindo muito temeroso, com muito medo de ser julgado, ou com muita necessidade de fazer algo que seria deslumbrante, eu provavelmente vou me inibir e não vou conseguir improvisar. Né? É um tema que ao Edu e a mim, e eu estou vendo que ao Fernando, como uma pessoa especialista em música barroca, deve interessar muito também, né? Essa questão do estado, nós estamos interessados, o Edu, no estado emocional propício a que se possa fazer improvisação. E existem muitos estudos atualmente mostrando que, né, estudar o estado de improvisação na música é uma das melhores formas de estudar a criatividade de um modo geral. A criatividade de um modo geral. Porque é um momento de criatividade. Né? Então, é outro aspecto que também é muito importante nesse momento de pandemia. As pessoas terem um frame, uma moldura, mas dentro daquilo poder criar. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas me chama muito a atenção, claro, essa questão da improvisação e de conseguir a habilidade de ser criativo dentro de um limite, ele é vital e muito importante. É um assunto, você está falando do jazz, né? O jazz, mas o flamenco,
a música barroca, o choro, cada um desses tem o seu frame, e se você olhar para a história da improvisação, você vai considerar que talvez o free jazz, né? O free jazz é a improvisação que mais parece desprovida de regras, né? Se você escutar um grupo de free jazz tocando, você vai ter a impressão de que eles enlouqueceram, né? Mas não é bem assim, quer dizer, não é que você, não é como dar um instrumento para uma criança, para duas crianças e para uma pessoa que nunca viu, que eles dão um trompete para uma pessoa que não tem a mínima noção nem do que é um trompete, fala, faz o que você quiser com esse instrumento, e associado com mais duas crianças, pode chamar isso de jazz. Não. Existe um caráter de conexão profunda, né? Se você vê dois ícones da música do free jazz, que é o Ornette Coleman e o Coltrane, eles faziam tudo que faziam num estado de conexão quase religioso. Quer dizer, a improvisação é uma proposta de encontrar a resposta, mesmo diante do caos, né? Você mesmo, Raul, me indicou o livro do Val Wilmer, que vai fazer uma análise do free jazz como um movimento negro nos anos 60, que propõe, então, o quê? Um protesto, uma ruptura com os movimentos brancos. Eles, negros, estão fazendo uma música que aparentemente quebra com toda a proposta do establishment, digamos assim. E tudo isso dentro de um caráter de proposta de ruptura, de protesto. Mas, assim, é muito importante que a gente converse também aqui sobre aquela pessoa que... Isso é uma coisa que interessante, que eu tenho um amigo recentemente que me falou assim, às vezes eu acordo de madrugada sem sono. Eu perguntei para ele, mas espera aí, antes da pandemia você acordava de madrugada também sem sono? Quer dizer, isso é uma constante na sua vida? Você passou a fazer agora? Não. Do meio da pandemia para cá, eu não tenho conseguido mais dormir bem, o que é uma coisa estranha, né? Porque teoricamente está se exercitando menos, está saindo menos. Mas o que é? E o que você faz durante? Eu tenho uma playlist. Então, isso é uma coisa que muito me... Agora que eu estou diante de um psicanalista, né? E o Lúcio também está nos acompanhando, aí várias pessoas. Por que uma pessoa vai escutar música, né? O que ele busca nessa experiência de colocar um headphone e escutar uma música qualquer? O que ele está querendo viver? O que ele está querendo elaborar? O que ele está buscando? Isso é uma coisa que é um questionamento que muito ocupou minha preocupação, assim, e eu tenho visto assim, um grupo muito grande de pessoas. E um parênteses, Edu, agora, eu acho que essa busca é uma espécie, é o que o Dr. Raul falou também, são esses elementos que a gente encontra, esses elementos até químicos que a gente encontra nas drogas, seja comerciadas, ilícitas ou não, e que talvez nós, músicos, aconteceu uma experiência muito interessante, fizeram uma reunião, o pessoal lá de São Paulo, do Teatro Municipal, enfim, aqueles problemas, né? Todo mundo preocupado com a saúde, coisa das angústias, conflitos, né? Que muitos estão passando e queriam ver com os músicos, né? Artistas também, bailarinos, e cada um colocar esperando, assim, eles estavam com psiquiatras, psicólogos juntos, eram 4, né? Acho que eram 2 psiquiatras e 2 psicólogos, para falar, para ajudar os músicos. Na verdade, depois dessa reunião, os músicos que ajudaram os psiquiatras, os psicólogos, eles ficaram assim, não, para nós está ótimo, está muito bem, claro, tem uma situação econômica horrorosa, né? A gente está sem trabalho, tem colegas que, enfim, que não conseguiram, né, que não guardaram dinheiro, enfim, e eu estou vivendo de uma poupancinha, né? Aquela coisa está contada até certo período, né? Depois disso, sei lá o que eu vou fazer. Mas porque concertos tudo cancelado, né? Isso é uma coisa muito ruim. Mas por outro lado, a gente está muito equilibrado, eu acho, né? Nesse sentido. E esse equilíbrio que a música traz de uma forma que a gente não consegue expressar, né? É uma subjetividade, como eu falei antes, né? Quando o artista está estudando, quando ele está criando, participando, isso te dá um equilíbrio emocional muito forte e a gente sentiu que nós, artistas, acabamos tendo um lastro, né? Para talvez até trabalhar e encarar toda essa situação, essa coisa que está tão
né, complicada, difícil, né, de uma outra forma, né, e teve até colegas falando de uma forma muito positiva, né. Eu, por exemplo, eu tô aproveitando, eu nunca estudei tanto, né, nos últimos 20 anos, quanto eu estou estudando hoje. Eu estudava como na época que eu era adolescente, né, então tem dias estudado 14 horas por dia, 12 horas por dia, né, lendo muito, descansando, fazendo várias coisas. Então, tem um lado positivo também, né? E então essa é até gostaria de repente que o Dr. Raul falasse um pouco por que isso acontece, né? Assim, agora tudo que você sempre quis saber e nunca teve coragem de perguntar, né? Mas especificamente o quê, Fernando? Por que os artistas, né, assim, de uma certa forma, bom, isso daí foi uma análise com aquela reunião específica lá, né? Mas me pareceu que, de uma forma geral, né, até conversando com outros colegas, a gente está mais equilibrados do que, enfim. Mas eu acho que o próprio Fernando já começou a dar uma resposta. É bom conversar com gente assim, né, que já começa a dar, faz a pergunta, mas já introduz, já dá uma certa resposta e facilita para nós, né? O Edu mencionou um aspecto muito importante, né, que é a questão, ele chamou de solitude e, Edu, e solidão, né? Isso. Nós fazemos uma distinção, muitas vezes, na psicanálise, entre solidão e capacidade de estar só. Eu posso estar sozinho e me sentindo muito feliz, né? Eu não estou em estado de solidão, eu estou sozinho. Agora, eu posso estar também reunido com várias pessoas, no meio de um grupo, né, ou com outra pessoa só, inclusive, e me sentindo extremamente solitário. Uhum. São distintas as duas coisas. Sim, sim. E esse estado de eu estar sozinho, mas não me sentindo solitário, eu costumo dizer que depende das companhias interiores que eu tenho naquele momento. Companhias interiores, né? E que não são só pessoas, eu digo lembranças de pessoas, né? São também, por exemplo, músicas, mas que se eu vou verificar, elas estão, como eu disse lá no início, etiquetadas emocionalmente. Elas me fazem lembrar um momento bom que eu vivi na vida com alguém, né? Ou comigo mesmo, tal, etc. Né? Então eu acho, Fernando, tu disseste assim, né? E quantas horas que tu passas estudando por dia música, vendo música, lendo música? O que a música deve ter na tua vida também de importância? Certamente tem, desde, sei lá, imagino da infância, tal. Tu estás em boas companhias interiores nessas horas, né? Como outra pessoa pode ter outras formas de companhias interiores quando está sozinha, além das companhias externas. Pode compartilhar coisas com a outra pessoa. Mas eu penso que depende muito, os músicos, acho, que contam com essa companhia interior que nós falamos o tempo todo aqui, ela é particularmente fundamental no ser humano, porque nós sentimos isso desde o útero materno. Nós ouvimos música. E vocês ficam às voltas com essa atividade que está conosco desde que nascemos. Vocês fazem isso. Edu, Fernando. Sim, sim, eu concordo muito contigo, Raul. Acho que essa permanência, isso acontece muito quando a gente está tocando também. Você está num palco tocando e quando você tem que, por exemplo, improvisar, que é um momento de muita exposição, né? Por exemplo, eu sou contrabaixista, né? Quando o contrabaixo vai improvisar, geralmente é um momento de exposição extrema e o resto da banda até abaixa o volume, assim, para você ficar ainda mais exposto. Então, esse é um momento que, quando você entra nessa experiência, você começa a ouvir algumas vozes lá mesmo, né? Algumas vozes, inclusive, te dando força, algumas vozes te criticando, mas essa relação... Internas, vozes internas. Vozes internas, vozes internas. Muitas vezes está todo mundo ali fora gostando do que você está fazendo, mas tem uma vozinha falando, não, cara, não é nada disso. Você está fazendo não é nada disso. Então, uma relação boa com essas vozes internas é muito importante mesmo. Tem um outro aspecto que eu queria colocar aqui, que é o seguinte, eu, pelo menos, quando me separo uma música triste para ouvir,
eu tenho uma necessidade de viver aquela tristeza. E às vezes eu não quero conversar sobre a tristeza, entende? Eu não quero pegar alguém ou ir para o psicanalista e conversar sobre isso, embora isso seja vital, seja importantíssimo, mas tem momentos que eu quero entrar numa solitude, quero colocar uma música triste, quero vivenciar plenamente aquilo, entende? Eu quero viver aquilo sozinho. Isso me dá um refrigério muito grande, quer dizer, ser capaz de assumir aquilo. E a música me abre muito essa possibilidade, sabe? Quando eu, não só com relação a esse sentimento de tristeza, mas também euforia, expectativa, e sim, medo muitas vezes, raiva muitas vezes, né? Às vezes eu saio para caminhar ouvindo 30 Seconds to Mars ou Nine Inch Nails, quer dizer, uma música que aparentemente... Mas, assim, viver essa raiva, para mim, é muito importante. É uma maneira de eu conseguir elaborar isso sem negar esse sentimento, entende? Isso é uma coisa que, para mim, tem sido muito importante e que eu percebo que alguns amigos músicos também, não músicos, mas pessoas que gostam dessa experiência de escutar música passam, né? Essa experiência de vivenciar de forma muito privada uma emoção, assumir uma coisa, né? Que o ruído do dia a dia não dava chance, entende? Porque você acordava, ia para o trabalho e voltava, tinha aquele horário do almoço espremido, trabalhava, chegava em tarde cansado, aí já tinha aquele setting familiar, né? Você tem que reagir de acordo com a expectativa de um, de outro, tal, dormia. Agora, a pandemia nos colocou em contato com a gente e você tem que elaborar um monte de coisas que antes você, por conta de tanto ruído, você não conseguia. Então, esse é um outro aspecto que é muito interessante também, dessa experiência que eu tenho percebido em mim e nas outras pessoas, né? Essa relação com a música é também um momento de vivenciar isso de forma intensa para elaborar isso. Eu acho que o Edu acrescentou uma coisa que eu sei, porque o Edu esqueceu de esclarecer ali que disse, agora que eu estou conversando com um psicanalista, Edu, conta a verdade sobre o nosso relacionamento. A gente o Raul disse que eu sou professor de música dele e eu digo que ele é meu psicanalista. Mas provavelmente no fim não é nem uma coisa nem outra. Há algum tempo já, né? Há bastante tempo já, né? Mas a história assim da playlist, né? Também nós temos talvez músicas diferentes para cada condição emocional durante o dia. Durante o dia, não só se estamos na companhia de outros, né? Às vezes me faz melhor, me faz bem uma música determinada, no outro momento que eu estou mais triste, outra, porque cada uma eu busco essa companhia que é a música seja para repouso, seja para ajudar-me a elaborar certos sentimentos, né? Lembrem a tragédia na Grécia Antiga, né? Quer dizer, se os filósofos, os autores se interessavam muito porque qual era a atração que a tragédia despertava no teatro grego, né? E o Aristóteles, etc., foi mostrando que ela favorecia a purga de determinadas emoções, a tragédia. Quer dizer, ocorria aquela tragédia lá no palco, eu estava assistindo, né? Não era diretamente comigo, mas eu estava presenciando, e com isso eu purgava as minhas emoções, eu fazia uma catarse das minhas emoções. E isso me ajudava Então, a música, ao mesmo tempo, né, me possibilitava vivenciar aquilo e me oferecia uma possibilidade de elaborar aquilo. Até porque não estava acontecendo comigo, estava lá no palco. Mas eu retomava o contato com experiências importantes, né? E, ao mesmo tempo, aquilo tinha um final, seja qual for, tinha um final, né? E, durante aquele momento, eu podia elaborar essas emoções. A música propicia isso muitas vezes também. Seja para me favorecer ter alegrias, seja para me favorecer em lidar com tristezas, com raivas também, não mencionamos isto, mas é uma companhia, muitas vezes, em diferentes momentos do dia, com distintas músicas. Maravilha. Chegou uma pergunta bem interessante agora, do André Coman, inclusive um amigo meu também lá de Carazinho. Ele é psiquiatra
e mora aqui em Porto Alegre faz muito tempo que eu não vejo, até olhei. Bom, espero que seja o mesmo André, né? Eu acho que não pode existir. E ele pergunta, será que a procura por músicas de quantidade de acordes maiores, que ensejam um afeto elevado, aumentou nesse tempo de pandemia? Será que a procura de acordes menores diminuiu? Bom, para quem não conhece tanto música, acordes maiores seria um acorde, por exemplo, um dó maior, um ré maior, seria isso. Hoje em dia a gente tem, com um sistema temperado igual, digamos, né? O que é isso? Cada nota tem exatamente o mesmo intervalo de sons, né? A gente entende que isso é um acorde alegre, né? Enquanto isso um acorde triste, né? No barroco isso não funcionava, né? Porque os intervalos de semitons eram completamente diferentes. E eles chamavam teoria dos afetos. Até eu acho bonita essa palavra, né? Afeto, né? São expressões que, enfim, que hoje a gente comprova fisicamente, né? Pelas frequências, né? Mas que no período barroco um acorde maior, por exemplo, poderia ter um efeito triste. Isso porque esse acorde ele era desafinado, ele era desigual. Então a gente provocava uma coisa de perturbação, né? E hoje, no temperamento igual, isso acontece com o acorde menor, por exemplo. Então, só para explicar um pouco para quem não é da música. Então, o senhor acha, ou o Edu também pode conversar, né? Já que... Pode me chamar de tu também, Fernando, por favor. Tá bem, doutor Raul. Ah! Então, vocês acham que aumentou a procura aí de acordes maiores, justamente para equilibrar essa coisa, essa tristeza, e diminuir os acordes menores? Músicas com esses acordes nesse sentido. Edu, eu respondo também, mas Edu, músico. Eu acho que sim. A procura por músicas com acordes maiores vai favorecer o estado de espírito mais alegre, mais centrado, né? O Fernando falou ali mostrou um acorde maior. Tem uma música feita no acorde maior, né? Quer dizer, isso aqui é uma coisa que tem a ver com exuberância, com boa expectativa, com pungência, né? Com celebração, com prazer. Sim, a música com acordes maiores certamente vai promover isso. Mas o que eu tenho percebido, e foi uma surpresa para mim, no dia 20, como eu falei logo no comecinho, a Folha de São Paulo trouxe um estudo que mostra que a procura, e isso foi um estudo feito nas principais empresas que fazem streaming de música, né? O Spotify, o Deezer, o Apple Music, o Amazon Music, etc. A procura por músicas em tonalidade menor aumentou. Tristeza. Então, vai ao contrário, então, do que... Não, mas veja, ele perguntou se... A pergunta... Eu não sei se ele perguntou se a gente percebe que há um aumento por músicas maiores ou se escutar as músicas maiores favorece uma sensação assim mais exuberante, mais centrada. Não sei se foi essa a pergunta. Então, a resposta que eu estou dando é essa. Pela quantidade de músicas com acordes maiores, que ensejam um afeto mais elevado, aumentou. Se teve um aumento dessas músicas. Não, então, pela pesquisa, não, né? Segundo a pesquisa, não. Se vocês forem lá na página do UOL, especificamente na Folha de São Paulo, o jornal tem no dia 20, foi publicado às 8 horas da noite. São 3 jornalistas que trouxeram essa pesquisa, né? Uma pesquisa que mostra que nós, brasileiros, estamos escolhendo escutar músicas em tonalidade menor. Autossabotagem. Ou é isso, ou a gente quer elaborar isso. Fala assim, elaborar. Claro. Ver isso mesmo. Isso. Isso, a minha ideia é essa também, que a pessoa... Nós não estamos vivendo de momentos de muitas alegrias, não é assim? Né? Estamos vivendo momentos tristes, difíceis. Eu acho que a pessoa ouve música triste para elaborar. Eu falei que é uma companhia que, no caso da tragédia grega, a tragédia permitia
purgar a penitência, por uma série de... Enfim, tem uns detalhes aí que não importam no momento, né? E a música triste, em tom menor, em geral, em tom menor, né? Uhum. Ela nos coloca, ela nos serve de uma companhia para ajudar a elaborar esses sentimentos tristes. Eu queria falar alguma coisa que precisa da correção, eventualmente, de vocês, músicos, mas, né, quando falaram em acordes maiores ou melodias em tom maior, que são mais abertas, né? Para dar um exemplo, praticamente todos os hinos de clubes esportivos são em tom maior, estou certo? Música. Exceto o Corinthians. É o que eu ia dizer. Só Exceto o Corinthians tem um hino em tom menor. É uma vocação, Os Paulo. corintianos diziam sofredor. Não é à toa que são corintianos sofredores. Não é à toa. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu passei ali no chat o link da Folha, para quem quiser, da Folha Ilustrada, para quem quiser dar uma lida lá. O Brasil é o país que mais passou a escutar músicas tristes da quarentena. Quem quiser, então, é só clicar no link ali depois. Depois, é claro, da nossa conversa. Mas essa história da elaboração que estamos falando, né? Porque eu penso que nós temos visto reações, diferentes tipos de reações das pessoas nesse momento de angústia, de isolamento, né? Quer dizer, tem pessoas que se deprimem realmente, né? Que têm umas reações, que têm reações depressivas. Outras pessoas começam a ficar alegres em demasia, negando a situação, vivendo como se não houvesse nada. Nós dizemos que isso é uma reação, entre aspas, maníaca. É uma maneira de se proteger da tristeza. Nossa, o que país é esse que as pessoas negam as coisas? Não conheço nenhum país. Eu também não, mas enfim, né? Existem também, são reações que nós conhecemos na psiquiatria, na psicanálise, pessoas que ficam se sentindo muito ameaçadas e, portanto, precisando, como saída disso, encontrar algum inimigo detectável e dizer, se eliminarmos esse inimigo, está tudo resolvido para nós. Nós chamamos de reações paranoides, né? E existe uma outra forma de reagir, né, que envolve certa preocupação, certa tristeza, certa angústia, momentos também de alegria, mas que tudo isso não faz nós perdermos o contato com a verdadeira realidade da situação e nós vamos, aos poucos, na companhia de música, das pessoas que nós amamos, das nossas recordações outras, das nossas receitas de infância, sei lá o quê, e nós vamos conseguindo ir superando, elaborando aquilo e provavelmente muitos também sairão dessa situação amadurecidos. A palavra crise se diz, e alguns questionam até, mas o ideograma para a palavra crise seria composto por dois principais desenhos, assim, digamos, né? Uma delas significa oportunidade, a outra perigo. Nós, na psiquiatria preventiva e depois também na psicanálise, né, chamamos de crise não o que o leigo muitas vezes chama, que é na hora que a pessoa entrou em crise, está doente psicologicamente. Não. É um período que envolve uma ruptura importante na forma como nós vínhamos vivendo, porque, por exemplo, perdemos a esposa, um irmão, o pai, a mãe, o marido, né? É uma ruptura enorme, né? Nesse momento, isso é uma situação de crise. Não quer dizer que a pessoa esteja doente emocionalmente nesse momento. E se diz que é uma situação de oportunidade e perigo. Perigo, porque a pessoa pode realmente não conseguir elaborar isso e adoecer psicologicamente, inclusive fisicamente, ou oportunidade, depois de um processo de luto, de um processo de, como você tem usado aqui, elaboração, essa pessoa sair mais madura dessa situação. Nós esperamos que a maioria das pessoas consigam fazer esse caminho de maior amadurecimento, não só da pessoa, como do casal, da família, num período como esse. Mas nem todo mundo conseguirá. Isso é uma verdade também, né? E muitos precisarão de ajuda, de músicas que possam ouvir, de outras coisas, ou da ajuda profissional também. Da ajuda profissional.
de terapeutas, enfim. Né? A Regina Onofrio que fez um comentário, ela disse que músicos são bons terapeutas. Isso aí a gente acaba sempre fazendo, mas eu tenho um cuidado, às vezes, de deixar que a música faça a terapia nas pessoas e não que os músicos, né, que procurem pessoas especializadas, porque eu já vi muito músico dando palpite furado aí, perigosamente. Então, concordo com o Fernando, concordo. E, às vezes, principalmente professores, né, de música que, enfim, está em uma relação com o aluno, às vezes a gente, né, precisa ser um pouco terapeutas, né, mas acho que a gente não pode dar nenhuma opinião, deixar que a música faça a sua terapia mesmo. Né? Mas os bons músicos como vocês têm uma coisa, têm sensibilidade humana. Não é muito difícil ser músico. E essa sensibilidade possibilita também já ter uma boa base para ajudar outras pessoas. Né? Eu só fiquei triste com uma coisa. Eu queria que terapeutas também fossem bons músicos, mas não, no meu caso, não. Mas não se pode ter tudo, né, na vida. Eu também queria fazer melhor terapia com os meus alunos também, não tenho condições. Eu tenho uma coisa assim que eu quando o Raul estava fazendo a abertura dele, e você está falando aí de preparação, você falou da tragédia grega, e tem uma coisa interessante que eu não quis te interromper na hora que você estava falando, mas que eu falei, nossa, olha só que interessante, ele estava falando ali que o modo frígio ele ativa a noradrenalina, foi isso que você falou? Não, o frígio, que é um modo pré-batalha. frígio é noradrenalina. O modo frígio é noradrenalina. É um Exato. pré-batalha e tudo mais. Né? É. Então, o interessante é que é um modo basicamente do flamenco. E o flamenco é uma cultura lá na Espanha que tem tudo a ver com a tourada. Né? Há quem diga que os movimentos do toureiro copiam a dançarina, e há quem diga que os movimentos da dançarina copiam o toureiro. As cores são muito semelhantes, os movimentos com a capa são muito parecidos com o movimento com o leque, e essas duas culturas são muito entrelaçadas, e é interessante essa coisa, né? Como, né, quando eu falo o modo frígio, a pré-batalha, imediatamente me fez lembrar ali do flamenco e dessa ligação profunda que tem da música flamenca com a batalha e com essa coisa de entrar na arena, né? Imagina a adrenalina que deve ser isso, né? Porque a arena, a gente sabe aqui que não tem empate, né? Alguém vai sair morto dali. Eu não sei nem se na história das touradas, não conheço quase nada sobre isso, você tem essa coisa de empate, né? Mas me parece que alguém sai dali, infelizmente, né, morto. Então só tem um vencedor. Então deve ser uma experiência de adrenalina muito extrema. Que mobiliza muito a noradrenalina. Interessante isso, assim. Mas, Fernando. Não, por favor, não pode falar. Não, eu só queria dizer que, assim como o Fernando, agora também posso dizer que um grande amigo meu ligou. Né? O meu amigo, grande amigo, parceiro de muitas coisas na psiquiatria, etc., muitas histórias teríamos para contar, o Jorge Alberto Salton, de Passo Fundo. Só que eu não consegui ver a pergunta, se ele formulou uma pergunta. Mas queria ele mandou aqui que no local onde eu moro existem muitas caturritas. E me impressiona o quanto elas conversam e cantam. Gostaria de comentários sobre a música e em outras espécies. Cantos dos pássaros. Sim. Tô passando para vocês, hein? Tem um compositor que é o Olivier Messiaen, que ele começou a fazer muito esse tipo de experimentação, né? De ir para a floresta, escutar os pássaros. E ele, como ele tinha um ouvido absoluto e tinha uma capacidade enorme assim de elaboração imediata quase das coisas que ele escutava, muito do que ele escreveu foi inspirado nessa escuta da natureza e dos pássaros. Ele ficava ali com a partitura na mão, parece uma coisa muito louca, mas ele escutava motivos, né,
E a partir desses motivos que ele estava escutando da natureza, ele se inspirava para escrever as suas obras, né? Motivo para a música é como a sílaba para um poema, né? O motivo faz parte de uma palavra, que faz parte de uma frase, que faz parte de um período, né? Então, motivos são pequenos fragmentos que organizados formam uma frase. E algumas frases formam um período. Então, os motivos, que são os menores fragmentos, muitas vezes ele tirava dessa experiência de escuta dos pássaros. Ele, com a sua capacidade superlativa de escutar, né, os pássaros e de colocar isso na partitura para, a partir daí, começar a compor. Mas eu acho que, assim, a gente está falando de uma experiência recente, mas se você olhar para a história muito lá para trás, eu estou falando assim, 30 mil anos, 40 mil anos atrás, é realmente algo que a gente tem que se perguntar, né? Existe o próprio Raul me emprestou um DVD, como é o nome do DVD? Cave of Dreams, é isso? The Cave of Forgotten Dreams. The Cave of Forgotten, a Caverna dos Sonhos Esquecidos, né? Que foi uma descoberta que conteve, assim, descobriram uma caverna com pinturas rupestres e tudo mais, mas a coisa que mais me chamou a atenção é que lá tinha uma flauta, e essa flauta tinha uma escala pentatônica. Então, eu já conversei com amigos que eu tenho um profundo respeito, e alguns dizem que não, isso foi aleatório, foi uma sorte. Alguém fez 4 furos numa flauta e, por sorte, a flauta tocava uma escala pentatônica. Mas, se não for esse o caso, né, de onde veio essa inspiração? Né? Tantos anos atrás. 20 mil anos. Até fui procurar o DVD aqui na minha frente. Não... 20 mil anos atrás. Tem uma coisa até interessante, né? Porque o mundo inteiro, né, inclusive também o Oriente, né, que tem escalas diferentes das nossas, né, e tem intervalos musicais intercalados entre os semitons nossos, né? Mas porque o mundo inteiro isso tem esse padrão das 7 notas. Quem é músico sabe que tem um problema acústico horroroso, porque a afinação, o piano ele é todo desafinado porque o maldito coma, que é um número lá que se a gente dividir por 12, que são 12 semitons que existe, dá uma dízima periódica e, enfim, todos os intervalos ficam desafinados. Por isso que muitos compositores lá atrás, 200, 300 anos atrás, buscavam, bom, Pitágoras, né, tentava resolver esse problema das afinações e nunca foi possível. Mas por que são 7 sons? Na verdade, tem pesquisas que dizem que essa coisa irregular, essa coisa assimétrica, faz parte da natureza, né? São sons da natureza. Você falou do Oliver Messiaen, né? Que é um compositor agora do século XX, né? Mas, por exemplo, se a gente voltar lá atrás, o Vivaldi, quando escreve As 4 Estações, tem algumas melodias que ele bota, o cantar dos pássaros, e tal pássaro lá, o pintacilgo, e se você vai ver as notas que o pássaro canta, são exatamente essas. São exatamente as mesmas notas. O Vivaldi também tinha ouvido absoluto. Então, eles captavam esses sons da natureza, né? E tem um latido do cachorro que, em algumas gravações, a gente escuta, os músicos tocam bonito, né? E tocam a nota. Só que o Vivaldi escreve uma coisa interessante. Ele bota assim, sonare la nota, strappando il arco. Que strappando é rasgando o arco na corda. Que ao invés de ser o latido do cachorro, uma nota que é isso aqui, né? Que a gente escuta normalmente as gravações de orquestras sinfônicas, tocam uma nota bonita, né? Só que o Vivaldi fala que deve ser rasgando, então seria uma coisa... Aquilo soa quase um latido de um cachorro mesmo, né? E as frequências são as mesmas, né? Por que um pássaro canta num temperamento, numa afinação? O pássaro não estudou, né, música, né, para aprender o lugar que fica as notas. Aquilo é físico, né? Então, bem provável que as pessoas que iam fazendo os furos, né, em instrumentos, né, aquilo tinha que ser dentro de uma percepção física. Então, eles iam achando e iam encontrando, iam adequando, na verdade, milhares de anos que a gente escuta essas notas que hoje a gente sabe que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Claro que tem muitas épocas, né, que
essas notas nunca não tiveram a mesma frequência, né, em hertz, né? Daí falando uma parte física, teve épocas que o lá, que hoje é a nota padrão de afinação, era bem mais baixa, né? E nem sempre teve essa frequência. Mas esse padrão de notas é milenar, né? Como a gente hoje modernamente, né? Simplesmente a gente só faz o que e teve experimentos também de tentar fazer novas escalas, não dá certo, né? Novas escalas a partir de outros intervalos. O que as pessoas chamam de nota, na verdade, é uma coleção de notas, né? Cada nota, né? Quando você toca uma nota, você, na verdade, está ouvindo uma coleção de frequências. É um conjunto de frequências, de ondas que vão viajando e chegando até o teu ouvido. Eu estou tocando o sintetizador, mas o sintetizador vibra na caixa, o alto-falante vibra e ele vai lançando para mim uma cadeia de frequências, e essas frequências têm uma ordem, uma simetria que é invariável. Então, o que acontece? Se você escutar a escala pentatônica, você vai perceber que as notas que compõem a escala pentatônica são todas oriundas de quintas, que a quinta é a primeira frequência mais fácil de se escutar e mais fácil de se tocar no instrumento de sopro. Qualquer um que toca instrumento de sopro sabe o que eu estou falando. Raul, por exemplo. Até se você eu. pegar um trompete, não é isso que eu quis dizer até você, mas porque você toca um instrumento de sopro, né? Claro, O primeiro harmônico que ele consegue tirar com certa facilidade é a quinta. A quinta, ela tem uma relação física, métrica com o instrumento, que é muito fácil de você atingir esse resultado. Então, a partir das quintas, né, toco Fá, encontro Dó, toco Dó, encontro Sol, toco Sol, encontro Ré, toco Ré, encontro Lá, tem uma escala pentatônica. É só colocar essas notas numa sequência. O que os gregos fizeram foi que eles foram além, né? Porque se você não para, né? Por que a escala pentatônica 20 mil anos atrás parou nas 5 notas? Talvez porque a nota que se encontraria se você continuasse essa sequência seria a nota sensível. E a nota sensível, ela acaba por compor uma quinta que não é essa quinta justa, perfeita. Então, essas pessoas há 20 mil anos atrás resolveram que não, isso aqui não tem a ver com a natureza, com as expressões naturais. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas assim, tem uma relação íntima com as frequências e com tudo que vem da natureza. Qualquer som que emana com fase, né? Não é o som de uma panela caindo no chão, um prato quebrando. Não é um galho caindo, mas um som com fase. Né? O canto de um pássaro, o canto de uma pessoa. Qualquer som que tenha uma simetria, uma fase, né? Uma onda que contém uma fase simétrica, todos esses sons eles entram dentro dessa história das frequências que vão, né, viajando no ar e chegando nos nossos ouvidos. Então, toda a elaboração musical do homem é a partir da natureza. É da sua escuta para com a natureza. E um exemplo também muito claro... Perdão, doutor. Há 300 anos atrás, 400 anos atrás, sem todo aparelhos que hoje medem frequência, enfim, o Galileu mediu a distância entre os planetas, né, e transformou isso em frequências e deu escalas, né? Então, e existe, né, uma teoria lá que os renascentistas falam, música das esferas. Olha que interessante. Então, não é só aqui na Terra, né? É outros planetas também, né? Bom, isso para quem acredita que existem outros planetas, né? Também tem isso. Mas eu queria dizer uma coisa para o maestro e para o professor, já que me chamo de doutor, eu vou chamar assim também, então, agora. Maestro e o professor, tá? Né? Eu queria falar, respondendo ao Salton, eu não saberia dizer a espécie, e eu precisaria revisar isso, mas tem como a gente revisar. Porque os pássaros, ou pelo menos determinados pássaros, eles têm cantos específicos de acasalamento, de aviso de perigo, né? Como os macacos, os orangotangos têm também os gritos de aviso de perigo, né? De acasalamento. Mas pássaros têm alguns cantos específicos, pelo menos que eu saiba certas espécies. E um detalhe interessante que eu li uma ocasião a respeito da história, não sei se é das caturritas, né? Mas é de pássaros, né? É que alguns deles
a partir desse esquema geral do canto, por exemplo, de acasalamento, eles começam a cantar o macho ou a fêmea, eu acho que o macho inicia, né? E uma fêmea responde, e por alguma razão o canto deles se aproxima. E o detalhe maior é o seguinte: eles criam uma versão peculiar do canto de acasalamento deles. Desenvolvem uma versão peculiar do canto de acasalamento que é deles, né? Então, sim, eu diria ao Salton que tem coisas muito interessantes a respeito também do canto em si dos pássaros, além da influência que vocês estão colocando sobre a maneira do ser humano fazer música. Mas existem coisas muito interessantes no canto em si dos pássaros. Uhum. Com certeza, com certeza. Temos mais uma pergunta aqui do Sandro Pinto. Ele fala que no Spotify as consultas por jazz aumentaram no mundo inteiro cerca de 30%. Isso reflete mais a necessidade de compreender o lado abstrato do isolamento? Eu vou arriscar uma resposta para o Sandro. Eu acho até que eu sei quem é o Sandro Abração. E eu vou responder, eu arrisco a dizer o seguinte: o jazz ele é uma música que é um desdobramento natural do blues. E o blues é um desdobramento natural do spirituals. Mas se você olhar para o blues, ele tem uma organização muito interessante. Ele tem 12 compassos, ele tem 3 fases muito claras e que fazem a gente sentir essas fases. Ele tem uma fase de estabilidade, ele tem uma fase de afastamento de um centro e ele tem uma fase de tensão. Ou seja, eu estou em casa, sou afastado de casa, eu posso ir no supermercado, posso fazer uma viagem, posso ir num pub, posso ir num jantar, posso visitar um amigo, é um afastamento. E tem também uma fase de tensão, ou seja, eu saí de casa e fui assaltado, uma coisa que nunca acontece aqui no Brasil, mas em alguns países por aí as pessoas passam por essa experiência, são assaltados e tudo mais. Ou seja, você quebra o carro, você tem uma discussão, você passa por um momento de tensão. O blues, ele tem na sua estrutura essas 3 sensações harmônicas, a da tônica, a do subdominante e do dominante. Outra coisa interessante, e isso acontece, isso é uma conversa muito interessante da gente ter, mas acho que hoje não vai ser o dia. O blues é uma música que vem muito do sul dos Estados Unidos, é uma música dos negros, foi desenvolvida por um grupo de pessoas que não tinha como formar uma cultura própria, né? Eles não tinham como formar uma gênese cultural. O que a gente está fazendo aqui? De onde a gente veio? Quem que era meu avô? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse país? Quer dizer, como é que eles vão contar a sua própria história? Como é que eles vão criar uma norma, um cânon que seja deles, se eles não têm como escrever? Eles não sabem ler, não sabem escrever, eles não têm certidão de nascimento, eles não têm registro nenhum. Então, a música passa a ser esse lugar onde se reúnem para cantar as histórias que geralmente falavam de saudade, de uma esperança de voltar um dia para o lugar de origem. O jazz vai surgir no século XX assim, como um desdobramento disso. Assim, o jazz tem muito no seu DNA, toda essa característica do blues, que são esses três elementos de conflito, de afastamento, de desejo, de retorno, de tristeza, de saudade, mas também de um certo equilíbrio, de esperança. Então, como o jazz tem isso muito impregnado no seu DNA, eu acho que teria alguma explicação, seria por aí talvez eu arriscaria dizer que a busca por escutar jazz é que, sem as pessoas perceberem, elas estão querendo escutar algo que tem no seu DNA essa identificação de uma experiência humana vivida na sua intensidade, né, como viveram os negros. Eu acho que seria essa, eu diria o jazz, né? O jazz, os anos 50 trazem o rock. O que o rock foi, né? O rock foi um desdobramento do jazz. Se o jazz é um desdobramento do blues, o rock é do jazz, porque o rock começa nos anos 50 com baixo acústico, piano e bateria e guitarra, que eram instrumentos do jazz, numa formação de combo tocando num pub. Isso quem estava fazendo nos anos 50 eram jazzistas.
e leva e começa, se você olhar para a estrutura do blues, né, do rock, no começo ele é totalmente, né, lá com o Lou Reed, os músicos de rock iniciais ali, eles tocavam, a forma era fundamentalmente baseada no blues. Então, esse DNA está presente no rock, está presente no pop, está muito presente no jazz. Ótimo. Tem até uma outra... acho que eu não estou aparecendo, né? Não. Tá. É que eu saí aqui para buscar uma pergunta aqui, que eu acho que também ela tá conectada, da Elisa, que ela fala que quando o blues, na sua melancolia e o retorno materno se cruza, quando que o blues, a melancolia e o retorno materno se cruza com as dores dessa pandemia. Edu Barrinuevo, aluno de Edu Martins, fez a pergunta. Raul, acho que é um pouco continuidade do que você já estava, ou assim, anterior já respondeu também. Eu acho também. Eu acho que tem tudo a ver, porque, na verdade, o blues, a forma do blues, a harmonia e a sua melodia, né? Quando você toca você quer uma tríade de dó maior, né? O blues ele vai cantar essa nota aqui, ó, que é a terça menor. Certo? Quer dizer, essa melancolia permanente do blues, que é tocar uma terça menor, que é uma espécie de recusa que se tem de assumir o acorde maior. A gente mostrou, quando o Raul falou de música do modo maior, e da euforia, e da endorfina, e eu citei a marcha nupcial, o blues começa também com um acorde maior. Mas como é que um negro escravo que foi arrancado do seu país vai chegar lá e viver alguma espécie de júbilo, né, de êxtase, de alegria? Não, ele vai fazer assim, não, a minha experiência é de tristeza, portanto ele vai cantar a terça menor em cima da tríade maior. E não só essa melodia assumidamente triste, mesmo que a harmonia seja maior, seja até como uma forma de protesto, não só a melodia, mas a própria estrutura do blues me dá a sensação, estou em casa, me afastei, estou passando por tensão, que é o turnaround dominante nos últimos 2 compassos, que criam em mim uma expectativa de retorno que eu vou acabar dando quando volta na repetição da música. Quer dizer, essa sensação circular, né, de estou aqui, me afastei, passei por um problema e voltei, está completamente presente no blues, e acho que isso explica muito dessa coisa da melancolia, né? Você vê isso numa harmonia, você perceber, sentir isso numa harmonia, é de uma forma, uma mensagem subliminar para você continuar seguindo, porque de alguma forma você vai conseguir voltar, né? Vai superar essa crise. Que era o que os negros diziam entre si. Eu gostaria de colocar uma coisa a respeito do blues. Eu acho que todos estão entendendo, né, que o Edu está falando da sequência harmônica, quer dizer, por exemplo, quem está fazendo o acompanhamento, um piano, uma guitarra no blues, né, Edu? Ele vai fazer essa sequência de acordes que dão a sensação de estar em casa, de se afastar um pouco, porque muda o acorde, de viver uma situação de tensão, porque ainda mudou novamente o acorde, e depois volta àquele primeiro acorde, né, Edu? É isso, né? Que dá uma sensação de retornei a casa, né? Mas o blues tem mais coisas ainda. Normalmente o blues era cantado, são 12 compassos na música, né? E divididos vamos dizer assim, em três frases de 4 compassos cada uma, né? É isso, né, Edu? Né? Sim. Bom, só que o cantor, ele cantava, não cada um desses, ele cantava 2 compassos, digamos, e o resto ficava só acompanhamento. E foi se criando ali uma outra coisa da qual vai surgir muito da improvisação do jazz, que era, né? Ele cantava alguma coisa, ninguém me gosta de mim porque eu estou por fora, pobre, não sei o quê, né? E aí um instrumentista fazia uma espécie de resposta musical a isso, improvisada na hora. O mesmo cantor, né, Raul? Impressionante. O mesmo cantor. O Raul tem uma cultura musical incrível. Exatamente. Às vezes o mesmo cantor fazia esses melismas, esses preenchimentos. Exatamente. Porque são 3... O blues geralmente é uma melodia que se repete 3 vezes.
e você compara essa melodia sempre com um acorde, que vai te provocar uma sensação. Então, é uma melodia com um acorde que me dá uma sensação de estar em casa. Depois, a mesma melodia, por que precisa ser a mesma melodia? Porque senão eu não vou sentir essa transformação que vai acontecer aqui no acorde se não tiver uma referência na melodia. Então, essa melodia acontece agora num acorde que me dá a sensação de afastamento, que é o subdominante. E, por fim, essa mesma melodia, que estabelecendo para mim o centro de referência, vai acontecer em cima de um turnaround com um acorde dominante, de tensão, que é o trítono. Então, essa melodia, ela era sempre assim, ela acontecia e dava um espaço para a improvisação, que é o que você está falando, Raul. E eu queria dizer, então, nesse momento que tem espaço para a improvisação, que o blues, além de possibilitar a purga desse sentimento de estou num lugar, saí dele, vive uma tensão, mas voltei a ele, né? Voltei àquele lugar, voltei para casa, né? Esses momentos de improvisação davam a possibilidade de criar dentro de uma estrutura, que é a essência da improvisação, de criar, de criação. Ele ali podia se sentir, agora eu estou, né, não só saindo de casa, indo um pouco ali, tal, como eu estou tendo a minha personalidade própria, eu estou criando algo meu. Tem a ver com criatividade a improvisação. Esse é outro aspecto que a gente destaca. Né? Interessante, interessante. Ui, perdão. Não? Não, pode concluir, por favor. Maestro, já terminei a colocação. Não, temos mais uma pergunta para o senhor, aí da Vera Cardone. Ela, bom, falando então, com relação então a tudo que a gente está falando, né? Então, a música é um idioma universal, então, o que o senhor teria a dizer? Isso eu acho que é mais até com vocês. Eu penso que a música, sim, é um idioma universal em qualquer lugar do mundo, seja lá nos pigmeus, Edu, né, e Fernando, né, na África, a música Aka, né, seja em Nova York, seja no asfalto no Rio de Janeiro, seja nas comunidades do Rio de Janeiro, seja nos Pampas, seja no Japão, na China, cada um com a sua forma musical. Mas, como eu disse, a música toca desde os nossos neurohormônios. A gente destoca o coração, né? E a música está presente, como o Edu falou, da história da flauta que foi encontrada lá na mesma, que pertencia à mesma época da caverna de Chauvet, que é essa que foi filmado, a Cave of Forgotten Dreams, a caverna dos sonhos esquecidos. Beleza, o documentário, né? Desde aquela época, né, a música é uma linguagem, para mim, universal, cada povo com a sua música. Uhum. Né? Eu só queria lembrar que nós colocamos o título Meu Coração Bate Feliz Quando Te Ouve, que é um trocadilho, né, do Meu Coração Bate Feliz Quando Te Vê, porque ela é a música mais lembrada pela maior parte dos brasileiros. Foi feita uma pesquisa. A música mais lembrada pela maior parte dos brasileiros é Carinhoso. É Carinhoso. Meu coração bate feliz quando te vê. Que maravilha. O nosso querido presidente, o Flávio Chances, aí ele colocou aqui que um colega e amigo que trabalha em uma UTI, que ele está, inclusive, nesse momento lá na UTI, com muitos pacientes de Covid, me contou que os funcionários têm trabalhando, ouvindo músicas que traria paz e tranquilidade ao ambiente. E, bom, ele dá o parabéns também ao altíssimo nível da discussão nossa aqui. Isso, o que o senhor acha? Realmente seria uma espécie de um remédio, né, aí, químico, a música aí para esses pacientes? Eu acho. Olha, eu costumo falar uma coisa que eu ouvi, né, um analista inglês falar de uma outra maneira, no outro contexto, né? Mas esse analista chamado Christopher Bollas contou, ele trabalhava no sistema de saúde pública em Londres, né? E um dia, era psiquiatra, chegou um homeless lá, e o homeless estava deprimido, tal e coisa, e o colega Bollas prescreveu medicamento para ele e tal, e ele disse: olha, doutor, eu vivo na rua, eu vou perder
remédios aqui, eu não vou tomar, não vai adiantar para mim. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eles conversaram um pouco mais, começaram a conversar, e aí o homeless disse, olha, doutor, tem um lugar, tem um momento que eu me sinto um pouco melhor, que eu me sinto um pouco mais tranquilo, mais calmo, mais em paz, melhor, né? É quando eu sento, eu estou inventando um pouco aqui o local agora, né? Quando eu sento num banco de uma praça, da Praça X lá, eu sento ali e me sinto melhor. Aí ele parou e disse, eu vou lhe prescrever 3 vezes ao dia sentar nesse banco dessa praça. Que ótimo! Né? E eu chamo isso, para mim, agora aprendi isso, de medicamentos naturais. Eles não têm efeito colateral, são medicamentos que todos podem tomar. Encontrem, cada um de vocês encontre, seja a sua música, seja a sua atividade, que dê essa sensação. E a gente prescreve 1, 2, 3 vezes ao dia, 1 vez por semana, fazer como aquele homeless lá, que vai se sentir aliviado, né? Acho que esse colega que diz que ouve música lá, de novo, vai ser a música própria daquele grupo, mas claro que vai dar uma sensação. A música é um medicamento natural, né? Fala-se do chamado efeito Mozart, que a música do Mozart, sobretudo, daria uma sensação de calma, de tranquilidade. Mas cada grupo tem o seu. Mas acho que eles estão, esses colegas que estão lá na frente de batalha, descobriram um medicamento natural, não tem efeitos colaterais, não tem toxicidade e faz muito bem. Ótimo, ótimo. Andrea Hitzberger, ela fala aqui que a música e a psicanálise, emoções em primeiro plano. Por isso que músicos e psicanálise... Por isso, músicos em psicanálise e psicanálise em música. Parabéns a todos. E temos aqui do Gerson de Souza, ele fala, com um confinamento longo pode afetar positiva ou negativamente a criação musical. Um ponto de vista artístico, né? Acho que o Edu pode falar um pouco. Olha, assim, você mesmo falou no começo uma coisa, obrigado pela pergunta aí, Gerson. O Fernando já falou algo que eu concordo muito com ele, e acho que isso afeta também outras áreas, outras esferas, como a literatura. Você ter esse espaço de solitude abre uma janela criativa muito grande, muito potente, né? Se você... A vida no dia a dia ela acaba trazendo muito ruído e sabe, compromissos. Né, o Fernando citou exatamente isso. Você tem que fazer um concerto aqui, tem que fazer um ensaio ali, tem que dirigir não sei o quê. No meu caso, tem que produzir, tem que escrever arranjo, tem que viajar para fazer show. Às vezes tem que viajar para fora do país. Quer dizer, essa constante presença de um ruído, de um ativismo, né, por mais que você queira compor, fazer uma obra, fazer uma peça, gravar um disco, você acaba que não encontra um espaço. Né? O confinamento acabou nos obrigando a ter esse espaço criativo, Gerson. Então, eu acho que hoje isso está permitindo mesmo. Eu acho que depois dessa fase, a gente vai assistir aí uma certa ebulição criativa nas mais diversas esferas. Né? Com certeza, com certeza. Também acho que nesse caso é positivo, né? Economicamente negativo, né? Mas criativamente positivo, né? Ai, ai. Temos mais uma. Oi, perdão? Eu só queria dizer, maestro. O Raul ficou magoado. Eu sinto que o Raul ficou magoado. Claro, né? Eu brinco com o instrumento também, mas devo dizer que quando a gente... vocês têm muito mais experiência com isso, né? Quando a gente toca, entra-se num outro estado emocional, não é verdade? Entra-se num outro estado emocional. Claro. Mas não só quando toca. Eu tenho não sei se eu vou dizer sorte, a satisfação, sei lá o que dizer, de ter uma profissão que exige criatividade, que tem um frame também, o atendimento psicoterápico, psicanalítico, tem um frame, mas exige criatividade, exige que nós entremos em contato com as emoções que estão ali presentes naquele momento, e consigamos colocar aquilo e tentar compreender, o que implica muito criatividade. E todas as atividades que envolvem
criatividade, nesse momento, eu considero altamente terapêutica para nós e para aqueles que nós procuramos, vocês, oferecer a música, a gente procurar ajudar a pessoa na medida do possível. A criatividade é terapêutica. Eu tenho uma pergunta a fazer para o Raul. Ui! Eu vou fazer uma pergunta para o Raul. Raul, você quando está no seu consultório, escutando ali um analisante, tá? Escutando uma pessoa que começa a falar, começa a fazer o que vocês chamam de associação livre, né? Associação livre. Sim. Você vai escutando aquilo, imagino que você deve ter uma tendência, né? Assim como eu no palco, de escutar meus professores, meu próprio pai, muitas vezes, né? Referências, né? Que vão acabar me induzindo, vão tentar, na verdade, me induzir a um determinado caminho previsto, atrapalhando o meu exercício criativo. Eu pergunto a você, quando você está nessa experiência de escuta psicanalítica, você também tem essa tendência de seguir modelos, de seguir moldes, de seguir vozes, e isso atrapalha o seu exercício criativo, ou seja, a criatividade é importante nesse sentido, para você ir na viagem de quem você está analisando? Como eu acabei de dizer, né, Edu, a criatividade é fundamental, e é claro que quando eu estou ali com a pessoa, primeiro eu estou dentro de um frame, nós estamos aqui para realizar um processo terapêutico, tem um frame chamado setting, né? Agora, é claro que naquele momento, né, eu estou ali com a pessoa, né, ela tem as suas companhias interiores, eu tenho as minhas, e nós ali vamos estabelecer um relacionamento também. Eu tenho dentro de mim, sem dúvida, modelos calcados assim, ó, desde as figuras desses nossos pais até os analistas nossos, os supervisores, os professores, os autores que nós lemos. Mas isso tudo dentro de nós tem que ficar nesse momento, vamos dizer assim, na retaguarda e como figuras inspiracionais, que me inspiram, não que me cobram. Porque se me cobram, eu não vou ter a liberdade para, assim como o paciente fala livremente, eu poder ficar num estado, não só num estado também de pensamento livre, como de emoção livre, para captar a emoção que está ali e nós podermos trabalhar aquilo. Então, a improvisação é uma coisa real e necessária nesse momento. Claro, a improvisação nesse sentido, que ali, né, tenho essas figuras de retaguarda, mas ali naquele momento eu tenho que, junto com a pessoa, nós vamos criar uma representação para aquilo que está ocorrendo ali. Então tem um risco contido aí. Você acredita que há uma possibilidade de você, como psicanalista, não querer correr esse risco e ficar agindo de forma protocolar ou seguindo métodos e regras? Porque eu falo isso porque isso na música acontece muito. Claro. Na hora da improvisação, você se valer de licks e de claro. e de cadências todas organizadas para você não se arriscar a criatividade. Então, eu pergunto se isso também acontece ali. Fornecer compreensões de bolso para prontas. Claro, né? Ou ficar com medo de dizer alguma coisa porque está controlado internamente por essas figuras. Claro que pode acontecer isso. Interessante, muito interessante. Claro. Desculpa, eu estou só... Não, foi ótimo. Porque essa questão da improvisação dentro do seu universo, que me parece que é muito fácil, né? Quer dizer, para mim, que eu sou totalmente leigo, Fernando também, é muito fácil você falar assim, não, eu tenho toda uma técnica, uma regra, tudo, eu não vou me arriscar. Então, eu falei que aí não teria um elemento criativo, né? Que o elemento criativo tem que ser capaz de viajar junto, quer seja a viagem que for. Mas nesse sentido. Aceitando que tem perigos, que tem dificuldades, que tem, né? Estamos aqui já... Eu passo o teu telefone e tal, Raul. Já passamos até do nosso horário, já são 20 para as 11, olha só, o tempo voa quando a conversa é boa, né? Queria que algumas reuniões que eu andasse fazendo passassem tão rápido, né? Eu digo mesmo. Eu também. Tem algumas reuniões que a gente passa, fica meia hora conversando, que você olha no relógio, na verdade passou 3 minutos. Aqui está sendo o contrário.
Mas, então, queria parabenizar a todos, né? E, enfim, aqui, né, em nome do pessoal que também está mandando vários elogios aqui. E daí gostaria de encerrar com uma última pergunta, então, da Ana Bebic. Ela fala que na época da ditadura militar surgiram muitos talentos. Isso é verdade, também concordo. E seria a limitação do isolamento um gatilho para novas expressões musicais? Então, acho que vocês dois poderiam falar, cada um falar um pouquinho. Eu arrisco a dizer o seguinte, tem uma peculiaridade na ditadura militar que é a repressão. E a repressão, eu frequentei a casa do César Mariano e fiquei muito amigo dele, e fiquei amigo do João, Marcelo, do Pedro, que são os filhos da Elis, e eu tinha uma admiração profunda pela Elis, por todo o trabalho dela como artista, como intérprete, e o envolvimento dela com as questões humanas, com a igualdade, ou seja, vivendo a experiência de ser artista como artista com A maiúsculo. Mas o que eu percebo é o seguinte, que todas essas pessoas tinham um engajamento, uma luta, né? Que essa repressão que eles sentiram correspondeu a uma resposta à altura da repressão. Então, foi um momento que você precisava ter muita criatividade para passar pela censura, você precisaria, ao mesmo tempo, ter muita coragem para fazer o que estava fazendo. Quer dizer, era uma mistura de muita coragem, com muito engajamento, com muita criatividade. Um exercício intelectual, justamente, para desviar contornar, né? Exatamente. Então, talvez a pressão que eles sofreram foi tamanha que eles responderam também com uma resposta à altura da pressão que eles sofreram. E se você olhar nos períodos até 1975, 71 e 72 foram, na minha humilde opinião, os melhores discos da Elis, né? Em 74, 75 foi gravado, produzido e lançado o que talvez seria o melhor disco da história da música brasileira, que é o encontro do maior compositor, Tom Jobim, com a maior intérprete, Elis Regina, que é o Elis e Tom. Se você parar para olhar os movimentos que aconteceram naqueles anos ali, foram muito fortes. A resposta que se deu foi muito forte. Raul? Não, é evidente que a repressão estimula a criatividade por tudo que isso que o Edu está dizendo, né? Como até uma resposta, né? E como tem que encontrar caminhos, né? Alternativos à repressão, né? Nós conseguimos desenvolver mais a criatividade ainda. Sabe o que eu lamento, né? Pena é que, em virtude da pandemia, a gente não possa sair daqui agora e todos irmos para algum lugar e continuarmos ouvindo música, tocando, conversando. Né? Eu iria contar uma experiência minha, única, né? Breve, com o Geraldo Vandré. Né? E outra com mas só estou falando isso para dizer conversa de bar, seria conversa de bar. Né? Porque aí a gente pode ficar a noite inteira conversando. Sim, né? Mas agora não tem. Nós vamos ter que esperar o indulto. Vamos ter que esperar o indulto de Natal para sair da nossa prisão do domicílio. Então, meus caros, prazer aqui, né? Prazer agradecer mais uma vez ao Flávio Chances, né? O presidente, ele que me colocou aqui em contato com vocês aí. Ótimo conversa. Acho que nós temos que continuar mesmo, né? Um outro dia aí. Vamos esperar aí essa vacina aparecer, né? As coisas voltarem ao normal, que vai ser um normal diferente, eu acredito, né? Então, mais uma vez, agradecer ao Edu Martins, o Dr. Raul Hartke, um prazer. E em breve aí, então, temos quarta que vem, né? Temos mais um novo webinar aí com a Associação de Psicanálise do Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Raul. Psiquiatria. De psiquiatria, perdão. Obrigado à associação, obrigado ao Lúcio, obrigado pelo convite e oportunidade. Foi uma conversa excelente mesmo e que merece seguir em algum momento aí no futuro. Obrigado, Fernando. Obrigado, Raul. Também agradeço à PRS e à companhia que sempre é
altamente estimulante de músicos. Né? Vocês sabem o quanto eu prezo isso também e quanto, né, a gente conversa, né, Edu? E agora um feliz encontro com o Fernando. Então, agradecer a todos e a disposição de ficarem aí, né, ouvindo essas nossas colocações. Né? Obrigado, a PRS.